Atlético conseguiu os 3 pontos, chegou a uma vitória importantíssima no Campeonato Brasileiro, a essa altura do campeonato, chegando aos 32 pontos, com 26 jogos apenas e tendo imediatamente à sua frente Vasco, Corinthians e Grêmio, com 1 ponto a mais, mas todos com um jogo a mais também. Mais de 25 mil torcedores presentes, cantaram o tempo todo. Os torcedores do Atlético ajudaram o time que entrou com algumas mudanças, com o Saravia na direita, que me agrada muito. O Saravia, com a sequência de jogos, ele pega mais ritmo e pode ser uma opção muito interessante para o técnico Jorge Sampaoli. O Lianco machuca muito cedo e é dúvida para o clássico. E o Vitor Hugo, que fez um partidaço, falei no comecinho do jogo, que era o zagueiro artilheiro esperando um gol de cabeça, mas não foi igual aos 2 que ele já fez. Ele fez de chute hoje, a bola ainda tocou na trave, muito longe do alcance do goleiro Gabriel, fez uma grande partida, elegemos o Vitor Hugo melhor em campo. O Arana também marca ainda no primeiro tempo, faz uma festa danada, e o Rony desencantou na etapa final. Caixa, o Sport Recife, o Sport Recife tomou 2 pontos do Cruzeiro no Mineirão no final de semana, é o Sport Recife que tomou pontos do Corinthians e do Fluminense recentemente, e do jeito que o Atlético ia. Não era novidade nenhuma se o Sport apronta hoje aqui. Vamos comemorar a vitória sim, são 3 pontos, o Atlético avança e mais importante, ou tão importante quanto a melhora na classificação do Campeonato Brasileiro e a possibilidade de melhorar mais ainda é o astral para um clássico difícil que vem pela frente e também para a Copa Sul-Americana, que eu ainda não desisti de gritar campeão esse ano não, viu, Cirilo? Essa vitória do Atlético, especialmente do primeiro tempo, o Atlético abriu 3 gols de vantagem, deu uma tranquilidade que geralmente não vinha acontecendo com o Galo na temporada, né? E de repente essa forma de jogar é uma forma que você pode encontrar boa para o seu elenco, ou se foi mesmo uma estratégia mais específica para esse confronto? No. Básicamente nosotros pensamos que el partido pedía este tipo de juego. Tuvimos la posibilidad de marcar a un equipo que venía a jugar muy bien con Cruzeiro, de visita, que podía haber ganado, un equipo que jugaba bien y que no tenía responsabilidades. Yo creo que Otimi hoy estuvo con muchas situaciones, estuvo mucho más organizado que el juego anterior y una victoria que hay que darle mucho valor porque la necesitábamos. Sampaoli, boa noite. Cláudio Rezende da Itatiaia. Depois desse jogo do fim de semana, teve reunião, né? O Rubens Menin, o pessoal da cúpula da SAF do Atlético estiveram lá na Cidade do Galo. Muita pressão, principalmente nos jogadores mais experientes. Aí hoje sai o gol do Arana, ele tira um peso importante. O gol do Rony, né? Que fazia tempo que não fazia gol. Como que você vê nessa questão anímica mesmo, a importância dessa vitória e dos jogadores, né? Aos poucos tentando retomar a confiança. Lo más importante es que lo que precisa Otimi es retomar la confianza de esos jugadores. O sea, nosotros pensamos si no tenemos eso iba a ser todo muy complicado. Estamos sufriendo lesiones muy graves, suspensiones, cada juego es cada vez más difícil armar un Timi, entonces precisamos que estos jugadores que están en la parte superior del campo tengan contundencia y hoy la tuvieron. Boa noite, Sampaoli, Betinho Marques, Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre a questão desse último jogo que você falou que a confiança tinha sido um pouco abalada do ponto de vista de que você tinha dado 2, 3 passos para trás com relação aos esquemas, à atuação tática do time. Queria que você me falasse sobre isso. Foi retomada essa confiança, esses esquemas, essa geometria que você tanto propõe no jogo do Atlético? Sí, yo creo que sí. Hoy el equipo tuvo un rendimiento organizado, efectivo. Yo creo que defensivamente se comportó bien. Tuvimos la desgracia de la lesión de Lianco, que para nosotros es un pilar fundamental, pero entró Ruan, que no había jugado nunca y lo hizo bastante bien. Saravia volvió a jugar 90 minutos. Bueno, algunas cosas que son favorables, otras cosas que seguramente nos afectarán de cara al futuro, pero bueno, mucho trabajo para corregir. Sampaoli, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Simbólico que o Atlético faça 3, não fosse a bobeada do Tressoldi, um acidente. Talvez seria o 3-0, o mesmo placar que o Atlético tomou no Maracanã, com uma postura que você mesmo criticou bastante.
Para além do resultado, para além das questões táticas, técnicas, dá para prometer alguma espécie da mesma entrega, da mesma dedicação que teve o Atlético hoje e faltou no Maracanã, tendo em vista que tem um clássico em que o rival, na casa que o Atlético construiu, leva números melhores na história? Obrigado. Sí, yo creo que sí, yo creo que dependemos mucho ni siquiera creo que fue un tema de actitud lo del Maracaná, fue un tema de organización. Otimi se organizó, corrió de más, corrió mal y se expuso. Entonces, uno puede jugar mal o puede jugar bien, lo que no puede hacer es perder el orden, que en un momento de muchas dificultades que tiene Otimi hoy. Tiene desfalque muy importante, determinante, y cada partido estamos perdiendo un jugador con lesiones importantes. Entonces, todo lo que viene será cada vez más difícil y necesitamos cada vez ser más organizados. Sampaoli, boa noite. Thales Costa, Rádio Fã FM 91.7. São duas perguntas, por gentileza. A primeira é, depois de quase 1.400 minutos, um atacante alvinegro marcou um gol do Rony, uma boa trama ali do Everson com o Biel. Como trabalhar isso nos próximos dias para que isso aconteça novamente no Clássico, para voltar à confiança? E a segunda pergunta é, devido aos desfalques, existe algum planejamento de alguma operação um pouco denominada, entre aspas, maluca, para poder trazer o Alonso da Ásia de forma más rápida para poder actuar en el Clásico? No sé, mañana vamos a ver bien qué grado de lesión tiene Ilianco y bueno, intentaremos pensar alguna cosa que nos permita tener una defensa que nos dé seguridad para el próximo juego, que es el Clásico, pero bueno, por lo menos ahora disfrutar esto y mañana ya pensar en lo que viene. Seguramente tendremos que encontrarle soluciones a las dificultades, y son dificultades que por ahí no tienen tantos reemplazos, o sea, no hay tantos reemplazos para los problemas que tenemos hoy. Entonces tenemos que ver cómo estructuramos el equipo y cómo lo formamos para que logre a través de la organización cubrir los reemplazos individuales que hoy son muy importantes. Boa noite, Guilherme Frossar. Queria te perguntar sobre alguns atletas da base que você tem levado para os jogos. O Vitão tem sido relacionado, hoje o Gabriel Veneno pela primeira vez. O Atlético está na final do Brasileiro Sub-17, fez uma grande partida ontem em Curitiba. É um atleta que o torcedor deposita muita expectativa, e se você tem observado o Sub-17, pode acontecer de outros atletas, além desses dois, irem para o banco em outros jogos dessa temporada. No, estamos observando que una categoría que tiene inclusive mayor perspectiva que la Sub-20, tiene jugadores que tienen un nivel diferenciado, entonces estamos observando que pueden ser el futuro del club en el corto plazo. Subirán muy rápido porque tienen mucha capacidad, más allá de su edad. Sampa, Thiago Maia do Podfute. Acho que hoje nós vimos o Atlético no melhor modo Sampaoli, né? Um 3-2-5 do momento ofensivo. Nesse 3-2-5 tem uma coisa muito interessante, que é o Arana mais por dentro, e você teve o Dudu pela esquerda, e a gente lembra na sua passagem de 2020, o Arana por dentro, o Keno lá na esquerda gerando amplitude. Queria que você falasse especificamente sobre o Arana por dentro. Teve o Dudu pelo lado, do outro lado o Scarpa combinando com o Bernard e o Saravia, né? Saindo da última linha, movimentando a hora o Fausto entrava. A questão mais tática. Hicieron, la verdad, que un buen partido el timing. Nosotros usábamos Arana con Keno en el 2020 y hoy usamos Dudu, que creo yo que hizo buenos 60 minutos, no venía jugando prácticamente, estaba entrenando muy fuerte para lograr estar. Y la verdad que estuvo a la altura. Creo que el plan del partido lo ejecutaron muy bien. El espacio libre estaba por derecha, por eso la aparición de Saravia descomponía el 3-2 y era un componente más de ataque. Y bueno, y Arana jugando por dentro encontró el gol que nosotros siempre imaginamos que era una posición donde él se sentía más cómodo para atacar.
Sampaoli, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Hoje o Everson, como sempre, vem fazendo ligações importantes, né? Da defesa pro ataque. E aí eu queria a sua opinião. Hoje o Galo teve 3 gols, mas a maior dificuldade no último terço, como você sempre fala, você acha que é mais do meio campo ou dos atacantes em si? Você está satisfeito com a produção do Atlético no meio de campo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Yo creo que hoy hicieron un partido correcto en la mitad de la cancha. Yo creo que tanto Fausto como Igor en la mitad de la cancha hicieron un partido estable. Controlaron desde el 3-2 ahí las transiciones de un equipo que juega bien, de que tiene un delantero que venía muy fuerte en los últimos partidos. Y creo que estuvieron ahí, la verdad que en la mitad de la cancha junto a Bernard y en el cuadrado que hicieron con Arana, bastante bien ofensivamente. Yo creo que nos falta mejorar un poquito el tema de la presión y nos falta un poquito el tema de que sea un equipo más corto. Creo que necesitamos un equipo, es un equipo corto cuando está en bloque bajo, pero no un equipo corto cuando está en bloque alto. Entonces tenemos que mejorar eso. Boa noite, Sampaoli. O Atlético teve 15 chutes ao gol, né? Assim, 5 no alvo e converteu 3 gols, né? Eu notei alguns dados aqui que eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O seguinte: como que o senhor avalia a capacidade do time em capitalizar as poucas chances claras que teve, né? Sendo que dos 10 chutes dentro da área, 9 o adversário bloqueou. E eu queria entender como que você enxerga isso tudo, assim, como que você treina isso dentro da cidade do Galo, como que você coloca isso dentro do seu dia a dia. Obrigado. Normalmente en el último tercio del campo las variantes ofensivas tienen que ver mucho con la capacidad de los futbolistas. Hoy estuvimos ahí con muchas posibilidades sin poder concretar, que hubieran terminado con un partido con un resultado mucho más abultado. La contundencia es muy difícil entrenarla. Creo yo que pasa mucho más por capacidad individual que por algún tipo de organización. Hoy el equipo llegó, tuvo volumen, tuvo situaciones y concretó 3 goles, pero creo que todavía hay un aspecto por mejorar ahí en el ataque, que seguramente el paso del tiempo nos dará mayores alegrías. É isso aí, massa atleticana, que vitória espetacular do Galo na Arena MRV para um público de 25 mil torcedores. O Galo vence partida atrasada. Partida muito boa, né, do Galo. Gostei ontem das atuações. O Galo acaba ali no primeiro tempo ainda, acaba sofrendo, né, mais um desfalque com o Lianco, né? O Lianco acabou sentindo uma lesão após uma subida ali de disputa, né, numa bola levantada na área. Ele, quando vai fazer a aterrissagem, ele acaba sentindo ali o joelho e sai de campo. Mas o Galo manteve muito bem dentro de campo, né? Foi para cima, buscou aí um grande resultado, 3-1, e dá uma distância ali da zona de rebaixamento. O Galo já começa a olhar um pouco a galera do meio ali da tabela e se distanciar dessa rapaziada de cima, e agora é só mirar lá para cima. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.